O papel de uma CPI deveria ser poder investigar atos, fatos ou acontecimentos muito importantes para um país. No caso da CPMI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, e mista porque ela é composta por membros do Senado e da Câmara Federal. Por isso esse caráter misto. No caso da CPMI, que investiga os atos antidemocráticos que presenciamos no dia 8 de janeiro, é preciso destacar algumas coisas que muitas pessoas estão a perder de vista. Ela foi proposta pela minoria, ou seja, por aqueles que são opositores ao governo de turno, ao governo do presidente Lula. Isso é um instrumento legítimo. Essa possibilidade de que a minoria possa ter instrumentos de contestação ou de confrontamento de determinados fatos ou acontecimentos que julguem pertinentes para que não haja uma unidade em torno de um único projeto, que não é bom para a democracia, porque a democracia pressupõe a convivência entre os contrários e não a eliminação ou o extermínio daquele que se opõe à minha ideia ou ao meu pensamento. Só que o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, que não devemos perder tempo com a CPMI, não devemos dar bola para essa CPMI, não devemos assistir ou acompanhar essa CPMI. Porra, âncora, como assim? Quer dizer que isso não é importante? Você está se contradizendo na sua fala, já que você acabou lá no início do seu discurso explicando qual o papel e a importância de uma CPMI. Como assim agora você vai me pedir para que eu não acompanhe os trabalhos da CPMI? Explico. Que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado, uma ruptura democrática, isso está claro para toda e qualquer pessoa que não é desonesta intelectualmente. Esses acontecimentos já corre investigação por parte da Polícia Federal, já tem um processo no STF. Logo, a Justiça vai alcançar essas pessoas, vai apurar, identificar quem foram os partícipes, os financiadores, os mentores por trás, e leve o tempo que levar, mas a Justiça vai alcançar essas pessoas. Agora, no tocante à CPMI, o que chama a atenção é o seguinte, é que ela é composta por pessoas investigadas por esses atos antidemocráticos pela Polícia Federal, que muito provavelmente acabarão se tornando réus nesse processo que será julgado pelo STF, mas estão ali não para tentar elucidar o que aconteceu, mas sim para tentar limpar a própria barra, para tentar fazer um contorcionismo mental, para tentar convencer o máximo de pessoas possível de que aquilo que nós tomamos ciência, ainda no período das eleições, que foi aquela não aceitação por parte dos apoiadores do presidente derrotado, que eles não aceitariam o resultado das urnas, não conviveriam bem com o resultado democrático do último pleito e tentariam fazer todo tipo de baderna. Isso daí já está claro para todo mundo. Então o objetivo ali é limpar a barra dessas pessoas, tentar mudar a realidade para tentar nos convencer de que as pessoas que participaram daquele quebra-quebra, as pessoas que financiaram, na verdade, não eram aquelas mesmas pessoas que lá atrás já diziam que não aceitariam o resultado, mas sim seriam infiltrados. Perceba como isso não para de pé. Bem, como eu já disse, está claro o que aconteceu. O que ainda não está claro é todos os agentes envolvidos. Mas, de novo, isso a Polícia Federal vai saber identificar e a Justiça do país saberá, ou caberá a ela, julgar estas pessoas. Quanto às vossas excelências que compõem ali o parlamento, o papel ali é criar palanque, tanto para um lado quanto para o outro. Logo, a gente precisa entender o seguinte, a CPMI dos atos antidemocráticos não produzirá nenhum efeito prático, tal qual a CPI do ano passado do Covid, que nós sabíamos ali quem era o responsável, quem atentou contra as medidas sanitárias, mas perceba que nada aconteceu com os envolvidos. E aqui também não acontecerá no âmbito do Poder Legislativo. De novo, se acontecer, e esperamos que aconteça, será
em decorrência do mérito do bom trabalho da Polícia Federal e dos processos que tendem a caminhar na Suprema Corte. Logo, ficar vendo aquela mitada, aquela lacração, aquele nhenhenhê, eu disse, não me disse, não agrega nada. É uma tremenda perda de tempo, uma vez que nós já sabemos que cada um entrou ali com o discurso pronto. A oposição de que não foram os bolsonaristas que patrocinaram e promoveram aquele quebra-quebra. Isso daí não vai mudar. Logo, para que dar palco para esse bando de gente? Já a situação vai sustentar aquilo que todo mundo já sabe, que foram sim os bolsonaristas que promoveram aquele quebra-quebra. Logo, para que dar ibope para isso também, se nós sabemos o que aconteceu? Perceba que não é uma guerra de certo e errado, onde o final é importante que a verdade prevaleça, porque isso será o fiel da balança para as ações do STF, porque não será. O trabalho policial, o trabalho da justiça caminhará de forma séria e célere, independente do circo da CPMI. Logo, não faz sentido desperdiçarmos o nosso valioso tempo com essa bobagem. E digo bobagem porque ela não é composta por pessoas sérias. Quer dizer que ali não tem ninguém sério? Não, eu me refiro a isso. A questão é que da feita que você tem alguns palhaços contaminando o ambiente, aquele instituto, aquele instrumento da CPMI perde a legitimidade e o caráter de seriedade para se transformar em uma zorra. E isso ficou evidente na primeira sessão. Isso ficou evidente nas convocações de membros do governo anterior aos trabalhos da CPMI para esclarecimento na Câmara e no Senado. A intenção das pessoas que convocam os membros do governo é fazer cortes para monetizar e viralizar em redes sociais. Entendendo isso, o nosso papel é não dar ibope para isso. Ponha uma coisa na sua cabeça: o trabalho da polícia vai avançar e caminhar, independente do que a CPMI diga ou desdiga, ache ou deixe de achar ao final, e o julgamento do STF, idem, acontecerá a revelia de qual for o resultado da CPMI, sendo favorável àquilo que nós já sabemos, ou mesmo que a oposição consiga dominar a CPMI de tal forma a produzir um relatório que diga que o governo foi o culpado, porque ninguém sério leva isso a sério. Apenas gente maluca, gente pineta a cabeça. Portanto, eu convido vocês a ocupar o tempo com algo mais útil, mais produtivo. Não percamos o nosso valioso tempo com esta bobajada da CPMI. Mas aí você vai dizer: poxa, se a gente não ficar fazendo contraponto, não ficar lembrando essas pessoas do que aconteceu nesse país, o discurso dele vai prevalecer como discurso único. Essas pessoas vão ganhar força. Velho, fala sério. Você acha realmente que é uma questão de falta de argumentação? Essas pessoas não estão abertas ao bom senso, à razoabilidade. Não existe absolutamente nada que você possa alegar, levantar ou sustentar que tire essas pessoas desse mundo de esquizofrenia aonde elas escolheram habitar por vontade própria.